Fala, meu povo! Bem-vindo a mais um Linguiçando e hoje um Linguiçando especial, um Linguiçando especial 1000 seguidores, 1000 inscritos no YouTube. Juro pra vocês, quando eu comecei esse canal, final de outubro de 2024, eu não tinha absolutamente ideia do que poderia acontecer, se ia crescer, se não ia. Eu não tinha muita noção de edição de vídeo, de gravar nada. Tanto que se vocês verem meus vídeos do começo, é um pouquinho mais precário do que é hoje, eu diria. E pensei comigo mesmo, eu vou dar um ano para esse projeto aqui. Quem sabe se eu atingir 1000 seguidores em um ano, eu continuo. Pois bem, já se passaram 8, 9 meses quase aí, e eu cheguei à marca de 1000 seguidores. Então eu gostaria de agradecer muito a vocês que me seguem aí. E para comemorar esse marco de 1000 seguidores, hoje eu vou fazer uma linguiça que para mim é uma das top 3 que eu já fiz neste canal, tá? É uma linguiça de jalapeño com queijo cheddar. Linguiça mista bovina e suína com jalapeño e queijo cheddar deliciosa. E hoje vou reproduzir essa receita que foi a segunda receita que eu fiz no meu canal. Porém, eu dei uma reajustada na receita e adicionei algumas coisinhas a mais. Dei uma mexidinha baseada nessa experiência que eu adquiri. E para ver como ficou, você já sabe, eu não preciso falar de novo, né, gente? Não vá a nenhum lugar, abre sua latinha e senta, porque lá vem linguiça. Como eu disse para vocês, na linguiça de hoje vou usar aqui um brisket, tá? Não é um brisket inteiro, ele já está, comprei ele cortado já mais ou menos em 2 quilos. E eu tenho aqui 1 quilo de ombro de porco. Tem o brisket, que é o peito de boi, e também tem o ombro de porco, que na minha opinião é a melhor carne suína para fazer linguiça, pois tem uma concentração de gordura excelente, ideal para linguiça, bem como o brisket da carne bovina também, minha favorita. Primeiramente então já estou com as carnes e vou cortá-las em pedacinho para logo na sequência moermos essa carne. Gente, quando eu falo pra vocês que eu gosto do ombro de porco, olha que bonito, ó. É uma carne bem marmorizada, com bastante gordura entremeada. Ela é perfeita para fazer linguiça pela sua concentração de gordura. O brisket também é uma carne que tem bastante gordura, dá uma olhada. Terminei de cortar as carnes aqui, vocês veem que elas estão bem cortadinhas em quadradinhos pequenininhos para caber nesse moedor que eu tenho aqui, tá? E outra razão, como eu já disse para vocês, que eu gosto desta carne, tanto a de brisket como o ombro de porco, é que essas carnes têm uma concentração de gordura ideal para a linguiça, de 25 a 30%, tá? Então eu não preciso ficar adicionando ou tirando gordura, porque ela já vem com essa concentração excelente. Agora eu vou levar isso aqui pro freezer. Pra geladeira, é importante estar sempre tudo bem gelado, é para ficar mais fácil de moer. E vou começar a fazer aqui o nosso tempero, o rub da linguiça. Já estou aqui com todos os temperos medidinhos, certinhos. Vamos começar então primeiro com o sal de cura, mostarda em pó, alho em pó. Temos aqui um pouquinho de açúcar, pimenta do reino, páprica defumada, cebola em pó. E para terminar, logicamente, o leite em pó para dar a liga na linguiça, né? Mexe bem. Voltando aqui com a carne, então, chegou a hora de moer. Já estou aqui com as carnes, já estou aqui com os jalapeños também. Lembrando que a receita está na descrição, tá? Vou moer o jalapeño junto com a carne. Ah, estou usando também um moedor médio hoje, tá? Uma moeção média. Vamos fazer então a massa, tá? Primeiramente já estou aqui com o tempero que havíamos feito antes. Jogo o tempero por cima, dá uma leve misturada. Vou jogar aqui agora queijo cheddar americano, tá? Bastante queijo, porque eu gosto bastante de queijo. Dá uma misturada. Por último agora o componente líquido, que hoje vai ser água gelada, tá? E agora mexemos bastante, tentar mexer bem sem fazer uma bagunça aqui, mas é importante que tudo esteja bem misturadinho. O cheiro que está subindo aqui é extremamente delicioso, o jalapeño tem uma fragrância muito gostosa. E tá bom, gente, olha só, ó como já tá uma massa bem grudada, bem grudenta, bem homogênea. É assim que queremos, tá? Agora vai para a geladeira enquanto eu monto o embutidor de linguiça para fazermos os gominhos. Vamos colocar aqui então a tripa no nosso enchedor. Vou procurar a pontinha, o que é sempre um desafio muito difícil. Aqui é cheia a pontinha. Lembrando que essa é uma tripa suína, tá? 32 milímetros de diâmetro. Vou colocar aqui.
Lembrando que essa tripa estava na água morna por mais ou menos 1 hora e pouco, somente para dessalgar. E ela enroscou toda aqui, tem que desembaraçar agora, meu Deus. Peguei a massa que estava na geladeira, vamos colocar ela então aqui no embutidor. E conforme eu vou colocando, amassa bem ela, tá? Para não ficar ar dentro desse embutidor, para ficar tudo bem comprensado. Meu embutidor já está cheio até o talo e sobrou bastante massa aqui. Eu vou deixar de lado, começar a fazer os gominhos e conforme esvaziar aqui, eu preencho aqui de novo o embutidor. Vou abaixar a manivela, quero que a massa saia aqui. Aí saiu, vamos puxar a tripa então. Dar um nozinho cego, 2 nozinhos para garantir. 1, 2, puxa para trás, corta a pontinha. Agora vamos começar a fazer os gominhos, como de costume, segura bem o caninho aqui, tá? E enche bem os gominhos, eles têm que estar bem preenchidos, mas muito cuidado para não estourar também o gomo, porque ele estoura bem fácil. Faz o gomo do tamanho que te agrada. A hora que você fez o gominho, aperta ele, dá uma beliscada e vira, tá? E o próximo nós viramos ao contrário, é sempre assim, belisca e vira e o próximo vira ao contrário. É muito comum, na hora que a gente está fazendo os gominhos, ó, entrar bastante ar aqui. É comum, porque tem ar aqui dentro. O que a gente faz, só faz, ó, faz um furinho com palitinho de dente, para esse ar sair e continua a linguiça normal. Linguicinhas prontas aqui então, gente, terminei. Hoje deu muita linguiça, deu bastante aqui, tem quase 4 quilos de linguiça. E agora essas linguiças vão para a geladeira, vão passar a noite na geladeira para curar, para secar, para os temperos pegarem bastante. E amanhã voltamos para defumar. Estou aqui com um palitinho de dente, se houver alguma bolha de ar, alguma bolsinha de ar que ficou, somente fazer uns furinhos para esse ar sair, tá? É importante tentar manter o ar todo fora da linguiça. Mas no dia seguinte, essas linguiças passaram a noite todas na geladeira. Olha só, gente, elas estão bem mais sequinhas, já estão curadas, tá? O sal de cura já fez efeito. Uma de pertinho aí para vocês verem. Elas estão bem firminhas, tá um cheiro bem gostoso de jalapeño e o queijo também. Essa linguiça que eu já fiz uma vez, ela é deliciosa, ela tem um cheiro, uma característica muito gostosa. E agora eu vou cortar gominho por gominho para levar para a defumadora. E eu tô olhando aqui, eu fiz uns gominhos bem maior que os outros, na verdade. Mas tudo bem. Olha o tamanho desse gomão aqui que ficou. Eu não fiz um padrão muito bom. Olha isso. Mas vamos lá, vamos cortar gominho por gominho. Vou levar as linguiças para defumar agora, tá, gente? Então eu vou deixar as linguiças defumando aqui em temperatura ambiente. Eu vou fazer uma defumação fria, um cold smoke, tá? Eu não vou ligar a defumadora por enquanto. Eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou somente defumar com a fumaça do smoking tube, do tubo de fumaça, que vai soltar uma fumaça em temperatura ambiente, sem calor, pra a fumaça impregnar bastante na linguiça, pra defumar por inteiro. E depois eu ligo a defumadora para terminar o assamento, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o processo. Por enquanto vamos colocar as linguiças aqui na churrasqueira. Ó, esse aqui no canto é o tubo de fumaça, tá? É o smoking tube, então a gente vai defumar somente usando esse smoking tube. Vou acendê-lo. E aqui dentro, gente, tem pellets, tá? Tem pellets de hickory, tem madeirinha, tem lasca de madeira de cerejeira, tá? Então ele vai defumar somente nessa fumaça aqui do smoking tube por 2 horas. Mais ou menos 2 horas é o tempo que leva para essa fumaça para esse pellet ser consumido. 2 horas já se passaram aqui com o cold smoke, tá? Só com a fumaça do smoking tube, mas eu acabei de ligar a defumadora, vou mostrar para vocês aqui, ó. Acabei de ligar na função de defumar, essa temperatura vai subir, vou deixar defumando mais 1 hora, ainda cold smoke, defumação fria, total de 3 horas defumando, aí depois eu vou aumentar a temperatura para 120, 130 graus, somente para terminar de assar, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, como estão as linguiças. Ainda estão bem cruas, né? E ela vai dar uma assada agora que eu aumentei a temperatura. Mas eu mostro pra vocês daqui a pouquinho. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui da defumadora, tá? Ó. Ela tá na função de smoke. Já se passou 1 hora que eu coloquei na função de smoke. E ela estabilizou uma temperatura de 68 graus, tá? O que isso significa? Que essa temperatura de 68 graus já tá meio que no limite entre o que seria o cold smoke, a defumação baixa, e o hot smoke, entendeu? Acima de 70, 75, 80 graus já começa a virar o hot smoke. E por
por que eu faço a defumação fria no começo sem estar com a defumadora ligada, só com o tubo de fumaça? Porque mesmo a 60 graus, se eu deixar as primeiras 2 horas a 60, 68, quase 70, que nem tá aqui, a linguiça ela já vai estar praticamente assada no final. E o que pode acontecer? Ela pode perder líquido, ela não fica com aquele gosto de defumado tão impactante, tão marcante, como eu particularmente gosto, tá? Tem gente que não gosta tanto, eu particularmente gosto. Por isso, então, que eu faço 2 horas de defumação super fria, temperatura ambiente, para aquela fumaça penetrar bastante. Só depois de 1 hora que eu ligo a defumadora na função de defumar, 70 graus. E agora vamos ver como é que tá as linguiças, 1 hora que ela tá nessa função aqui. Vamos ver como é que ela tá. E eu vou aumentar a temperatura para terminar de assar. Ó, elas já mudaram bastante de cor, já estão bem mais vermelhinhas. Somente com 1 hora elas já assaram bastante. Olha que bonita que estão. E agora eu vou aumentar a temperatura aqui para 150 graus, 120, 150 e deixar assando mais ou menos, sei lá, uns 20, 30 minutos até chegar na temperatura interna de 70 graus quando a linguiça está pronta, tá? Ó, vou aumentar a temperatura aqui. Na verdade, vou colocar 120 graus, poderia por 150, mas vou por 120, que ela já está pré-assada e acredito que daqui a pouco ela vai chegar à temperatura certa para nós tirarmos a linguiça. Meia hora, então, que a linguiça está na temperatura 120 graus, eu tô com o termômetro aqui. Vamos medir a temperatura dessa linguiça para ver se ela tá pronta, tá? Olha que bonita que elas já estão bem vermelhas. Eu vou usar essa aqui, gente, essa linguiça aqui que tá bem feinha, que foi a última que saiu do embutidor. Vou usá-la como boi de piranha para testar a temperatura, tá? Vamos ver a temperatura interna dela. 64, 65, quase lá então. Lembrando que eu quero uma temperatura interna aí de mais ou menos 70 graus para tirar a linguiça, então mais uns 5 minutinhos vai chegar nessa temperatura e aí eu vou tirar a linguiça. Temperatura interna da linguiça chegou e vai direto para água gelada, tá, gente? Vou mostrar uma de perto aí para vocês. Olha que bonita que está essa linguiça. Direto para água gelada, para ela perder temperatura imediatamente, para ela não ressecar, para ela não ficar enrugada, tá? É importante colocar na água gelada, assim a linguiça não fica com uma aparência ruim. Uma outra sempre vai ficar, não tem jeito, tá? Algumas acabam furando durante o cozimento, que nem essa aqui, ó, ela já ficou meio enrugadinha. Infelizmente não são todas que ficam perfeitas, mas a gente faz o possível. Ela vai ficar nessa água gelada aqui uns 15 minutos até o processo de cozimento parar por total e ela vai dar uma boa gelada. Depois de enxugadas e secas ficarão assim. Vou mostrar algumas para vocês, tá, gente? Olha que belezinha, que coisa mais linda, de pertinho aqui para vocês verem, ó. Gordinha, bonitinha. Logicamente que nem todas ficaram perfeitas, sempre fica uma ou outra enrugada, que nem essa aqui, ó, já tá mais enrugadinha, tá? Sempre tem uma ou outra que fica um pouquinho menos bonita, vamos dizer dessa maneira. Por que isso pode acontecer? Depende do lugar que ela está na defumadora, tem lugar que pega mais calor do que outros, então devido à exposição ao calor ela acaba furando, enfim, desidratando e perdendo líquidos, por isso que ela fica com essa aparência mais enrugada aqui, mas ao passo que a maioria ficou com uma aparência muito boa, gordinha. Olha só que linguicinha mais linda. Então essas linguiças já estão prontas, já estão assadas, já podem ser guardadas e conservadas. Eu vou voltar algumas agora para a defumadora, 5 minutinhos, só para aquecer, para voltar a temperatura, para ficar bem quente, para eu poder estar experimentando então e mostrar para vocês o resultado final por dentro. Voltando aqui com a linguicinha pronta, estou extremamente animado. Essa aqui é uma das minhas top 3, se não se bobear top 1, mas olha que linda que elas ficaram, olha como elas estão brilhantes, estão nice and plump, gordinha. Vou mostrar uma de pertinho pra vocês aí, ó. Olha só que belezinha, gente, que ela está, essa linguiça aqui. Uma cara ótima, olha só. Mas chega de falar, vamos cortar, que eu estou com muita fome, eu estou com muita vontade de devorar essas meninas aqui. Vamos lá. Uma cara excelente, hein, pessoal? Super cremosa pelo jeito. Vou mostrar uma de pertinho pra vocês verem aí, ó. Olha só a cremosidade desta linguiça, está com um cheiro delicioso do jalapeño, um cheiro delicioso de defumado. Vamos experimentar, que tá muito promissora. Saúde! Meu Deus, olha só isso aqui, gente, mais uma vez. De pertinho para vocês verem aí. O sabor dessa linguiça, tudo complementa tudo aqui. Eu acho que essa aqui com certeza, eu falei que era minha top 3, mas essa aqui é a top 1, gente, ó. Conselho para vocês, se for fazer uma linguiça, faz essa, se você não se incomodar com um pouquinho do apimentado. É extremamente deliciosa. Ela defumou bastante, por isso eu gosto dessa técnica do cold smoke. Pega bastante o sabor da fumaça, mas esse queijo cheddar americano, ele é mais amarelão, parecido com o queijo prato aí do Brasil. Ele é super cremoso, ele adiciona uma camada de cremosidade incrível nessa linguiça.
linguiça super temperadinha, o jalapeño bem de leve, ele adicionou uma picância bem tranquila, bem levinha, mas o aroma, o sabor do jalapeño complementa muito bem tanto o queijo cheddar como a linguiça mista aqui, bovina e suína. Gente, uma linguiça completa, não é à toa que faz muito sucesso em todos os lugares. Você vai no Texas, lá todos os lugares tem o jalapeño em cheese. Ela tá snap, né? Tá crocante, a casquinha ficou bem sequinha, bem crocantinha. Vou cortar uma no meio pra vocês verem como ficou o meinho delas, tá? Olha a cremosidade dessa linguiça aqui, gente. Olha isso. Para terminar, eu gostaria de agradecer de coração a todos vocês inscritos, tanto aqui no YouTube, como também no Instagram. Vocês que sempre comentam aí, tem vários de vocês que engajam bastante. Muito obrigado. Isso é o que me motiva a continuar fazendo as linguiças aqui. Às vezes faço uma carne diferente também. Realmente eu não tinha expectativa nenhuma e vendo que o canal tá tendo engajamento aí, que eu estou inspirando pessoas, me mandando mensagem dizendo que estão reproduzindo as minhas linguiças, me deixa muito feliz mesmo, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado dessa linguiça de jalapeño com queijo. Já deixa o like aí, por favor. Comenta, se inscreve, compartilha e nos vemos no próximo vídeo linguiçando. Quem sabe 10 mil inscritos eu faço outra linguiça especial. Valeu, gente. Um abraço. Fui!